Pessoal, boa tarde. Vamos nós de novo agora para a aula de fratura nasal, tá? Deixa eu colocar aqui a aula para vocês. Vamos lá, pessoal. Lembrando novamente daquela anatomia do nariz, tá? De novo aqui, ó. Os ossos próprios do nariz, cartilagens laterais superiores, as duas coisas juntas formam o dorso do nariz. As cartilagens alares formam a ponta do nariz, maxila, processo ascendente da maxila e o osso frontal ali em cima, tá? Fratura nasal. O nariz, pessoal, quando a gente bate a cara em algum lugar, o nariz é a primeira coisa que quebra. Em 35% dos casos, é a primeira coisa que quebra na cara é o nariz. Por quê? Porque ele é a estrutura mais proeminente na face. Em segundo lugar vem a mandíbula, em terceiro lugar os ossos zigomáticos. Mas vai ter artigos que vocês vão pegar que o zigoma está em segundo lugar e mandíbula em terceiro lugar. Mas tudo bem, medalha de prata, medalha de bronze, não vem ao caso. Eu quero falar da medalha de ouro, que é unanimidade em qualquer artigo, em qualquer livro. A primeira coisa que se quebra num trauma de face é o nariz, tá? Por ser a estrutura mais proeminente na face. E a causa dessa fratura nasal pode ser de tudo um pouco, né? Acidente de carro, brigas, quedas, esporte, enfim. Deixa eu me colocar um pouquinho mais para cima aqui. Crianças também quebram o nariz, né? Inclusive crianças recém-nascidas, né? Você pega uma criança que não tem uma distócia aí durante o parto, tem que fazer um fórceps, ou alguma distócia de canal de parto, a criança acaba quebrando o narizinho, nascendo de narizinho quebrado. E, pessoal, fica a dica. Recém-nascido assim, que nasce com o nariz quebrado, tem que agir rápido. Porque a criança, quando ela quebra o narizinho deles é muito pequenininho. Então, qualquer desvio do nariz, por uma fratura, por exemplo, vai entupir a respiração desse recém-nascido. E esse recém-nascido, ele precisa muito do narizinho para respirar. Primeiro, porque ele não sabe respirar pela boca que nem a gente. Segundo, que a boquinha deles é para mamar. O único reflexo que o recém-nascido tem é de sucção. Então, assim, se por algum motivo ele tiver um narizinho entupido, vai comprometer a amamentação. Então, em recém-nascido que está com uma fratura nasal que está obstruindo a respiração, a gente tem que agir depressa, tá? Se tiver uma fratura que está alinhada e não está comprometendo a respiração nasal, aí vocês vão deixar lá, quietinha, não vai mexer. Mas se for alguma fratura que está obstruindo, no recém-nascido tem que reduzir, tá? Rapidinho para ele retomar essa respiração nasal. Criança cai da cama, criança sofre violência doméstica, então também existe fratura nasal em criança, tá? O diagnóstico de fratura nasal, pessoal, é clínico. Eu quero deixar isso muito claro aqui para vocês. Eu deixei em vermelhinho ali o exame físico, porque ele é a coisa mais importante para você conseguir fazer o diagnóstico de uma fratura nasal. Então, vamos lá, para você fazer o diagnóstico de fratura nasal, você vai fazer uma história clínica, você vai fazer um exame físico, tem exames complementares e documentação fotográfica. De tudo isso, o mais importante é o exame físico, por isso que está em vermelhinho aqui, tá? Óbvio que eu vou falar de tudo, mas guardem na cabecinha de vocês que o mais importante de tudo isso é o exame físico. Vamos lá, história clínica. Toda história clínica começa com uma anamnese. O que vocês vão perguntar para um paciente que chegou com uma fratura nasal? Primeira coisa, meu amigo, o trauma foi frontal ou lateral? Se a pessoa levou uma cacetada frontal, a chance de ter tido uma fratura nasal é menor. Não estou falando que é inexistente, eu estou falando que é menor. Por quê? A pessoa toma um soco de frente, o septo, ele funciona como uma mola. Então, o nariz faz blong, blong e volta para o lugar. Então, um trauma frontal é um pouco mais difícil de fraturar o nariz do que um trauma lateral. Então, na anamnese, vocês vão perguntar o mecanismo do trauma. Segunda coisa que vocês vão perguntar na anamnese é há quanto tempo foi esse trauma? Se o trauma foi há menos de 15 dias, os ossinhos do nariz ainda estão meio soltos. Você consegue reposicionar com um instrumento adequado.
Se a fratura foi há mais de 15 dias, os ossos nasais eles já começam a se soldar. É mais difícil você reposicionar esses ossos com qualquer instrumento que seja. No caso que o osso ele já soldou coladinho um no outro, colou, a fratura colou já, ou certa ou errada, e você precisa reposicionar essa fratura que estiver errada, você tem que quebrar de novo e aí reposiciona. Então, se a fratura foi há menos de 15 dias, ela não consolidou ainda, você consegue reposicionar. Se a fratura foi há mais de 15 dias, provavelmente ela já consolidou, e se o nariz estiver torto ou com algum prejuízo na função respiratória, para você reposicionar esse nariz tem que quebrar de novo, com o instrumento adequado, claro, né? Outra coisa que você tem que perguntar para o paciente, quantos anos ele tem? Né? Os pacientes mais idosos, tipo esse aqui, eles têm uma tendência à fratura nasal cominutar, né? A fratura não ser uma fraturinha retinha, uma linha só de fratura. Os pacientes com mais idade, eles têm tendência a cominutar o osso quebrar em vários fragmentos pequenininhos. Fica mais difícil reposicionar. Da mesma forma que criança, quando sofre algum trauma, é difícil a criança quebrar o nariz. Geralmente a criança, os ossinhos, como eles ainda são meio molinhos, a fratura ou é em galho verde, aquela coisa blong, blong, quebra, mas não quebra. Então, no nariz isso também se aplica, né? A fratura em galho verde. Tirando que criança, quando bate o nariz, é mais comum ela fazer hematoma no septo do que quebrar realmente o nariz. Eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente de novo, tá? E criança, quando quebra, também é comum a criança fazer um tipo de fratura chamada fratura em livro aberto. A criança que sofre um trauma frontal, os ossinhos nasais eles se separam, né, pelo trauma frontal, e isso é chamado fratura em livro aberto. Então a idade da criança, a idade da pessoa, a idade do paciente gera tipos diferentes de fratura. Tá? O idoso cominuta, a criança mais comum fratura em galho verde, ou então fratura em livro aberto. E lembrando que criança, na verdade, o mais comum de tudo é fazer hematoma de septo, tá? Outra coisa que você tem que perguntar para o seu paciente, você percebeu que o seu nariz está diferente do que ele era antes? O paciente vai se olhar no espelho e vai falar, não, meu nariz está como ele sempre foi, ou então, não, meu nariz ficou torto, ele não era torto assim, né? Na dúvida, pessoal, pede uma foto, hoje em dia com celular, todo mundo tem um selfie de ontem, né? Pede alguma foto anterior do paciente, porque 30% das pessoas que têm nariz tortinho não sabem que tem o nariz torto. Então, às vezes a pessoa tem o nariz torto, se encaixa nesses 30% que não sabem que tem, nunca perceberam, né? Já cresceram daquela forma a vida inteira, nunca chamou atenção ter o nariz torto. Então, assim, para não ter dúvida se aquele nariz torto já é da pessoa ou foi por causa do trauma, pede para ver uma foto anterior, foto do RG, foto da carteira de habilitação, um selfie que tenha de alguns dias atrás, tá? Outra coisa que vocês têm que perguntar para o paciente, isso tudo na anamnese, né? Sangrou o seu nariz? Porque assim, pessoal, os traumas mais grotescos, eles geram lesão da mucosa, que é essa parte rosinha por dentro que reveste o nariz. Então, assim, se a pessoa teve trauma da mucosa, é mais fácil ela ter tido acometimento da quadrangular, da parte cartilaginosa. Porque assim, pessoal, quando a gente fala de fratura nasal, a gente está falando do osso. Mas assim, a cartilagem também pode ser deslocada. E aí a redução da cartilagem é muito mais difícil. A cartilagem é um negócio molinho, né? Então, assim, fratura nasal, você consegue, a fratura do osso, você consegue reduzir quando ela é mais simples, de uma forma mais fácil. Quando tem acometimento de mucosa, a chance de ter acometido a cartilagem que está por debaixo daquela mucosa é maior. Quando tem acometimento de cartilagem,
a pegada tem que ser mais cuidadosa, tá? Então, toda fratura nasal, em todo trauma nasal, desculpa, fratura nasal vocês já pensam logo em osso, né? Então, vamos lá, agora eu tô preocupada com a cartilagem. Todo trauma nasal, a gente tem que se preocupar com o osso nasal, com a parte óssea do nariz, mas não esqueçam que o nariz também tem cartilagem, né? Então, a gente, durante o exame físico, durante a rinoscopia anterior, que eu falei da rinoscopia anterior na aula de rinoceptoplastia, né? Então, quando a pessoa tem o trauma nasal e você vai fazer uma rinoscopia anterior, a gente tem que ter muito carinho e cuidado na avaliação da cartilagem quadrangular também, tá? Então, a anamnese, as perguntas mais importantes são essas mesmas, tá? Ah, é legal perguntar também de antecedentes cirúrgicos do paciente. Por exemplo, um paciente que já foi operado do nariz, ele já vai ter algumas linhas de fratura pré-existentes. Estou falando isso porque, às vezes, num exame complementar, numa tomografia, num raio-x, sai traço de fratura, mas que não é dessa vez, desse trauma. Às vezes é traço de fratura antigo, de um cara que já operou o nariz há 2, 3 anos ou mais, fica lá o traço de fratura. Então é interessante perguntar se o paciente já fez alguma cirurgia anterior, tá? Que envolve o nariz, é óbvio, né? Beleza. Falamos aqui da anamnese, agora a gente vai falar do exame físico, tá? No exame físico, pessoal, então a gente vai começar com a inspeção, olhando para a cara do paciente. Bom, olhar para o paciente após um trauma nasal vai dar 1 milhão de informações. Vocês vão reparar se o nariz está reto ou se está torto, como esse caso aqui, não deixa a menor dúvida, né, da intensidade do trauma. Mas você pega esse paciente aqui, é um paciente que está um pouquinho roxinho, um pouquinho amarelinho. Ele teve uma fratura nasal, mas você vê que o nariz está retinho, está bonitinho. Olhando para ele, só está um pouquinho roxinho. Então, você vê que a intensidade aqui do trauma foi diferente. Então, olhar para o nariz do paciente e ver se está reto ou se está torto. Se o paciente tem equimoses, né? A presença de equimoses sugere muito fratura nasal, sugere que o negócio foi feio. Então, assim, olhar para o paciente, ver se o nariz está reto ou torto, se tem equimoses, se tem telecanto, né? Telecanto é quando a distância entre os olhos é maior do que 4 centímetros. Isso sugere fratura naso-etimoido-orbitária, tá? Então, assim, vocês vão ver a presença de telecanto, que aí já é mais grave, né? Se o paciente está com a mordida cruzada, que se o paciente está com a mordida cruzada, pode ser que tenha tido fratura de mandíbula também, que também é um caso mais grave. Olhar para o paciente, perguntar também na anamnese se ele está respirando bem. Eu esqueci de falar isso na parte da anamnese. Pergunta se ele está respirando bem. Às vezes o paciente fala, não, eu respirava super bem, agora eu estou todo entupido. Às vezes o paciente está entupido por conta realmente de um desvio de septo por causa do trauma, né? Ou às vezes o paciente está entupido porque juntou sangue lá dentro, está inchado por dentro do nariz. Tudo isso vocês vão tirar dúvida no exame físico. Então, olhar para o seu paciente, a inspeção te dá muitas informações, tá? Então, no exame físico, a gente vai dar prioridade para ver se o nariz está reto ou torto, eu acho mais importante, e para sinais que sugiram realmente se teve um trauma nasal, como, por exemplo, a presença de equimose, sugere bastante que realmente teve um trauma nasal. Vamos pôr a mão no paciente agora, fazer o exame físico. Pessoal, delicadamente, vocês vão pegar essa região óssea do nariz, chacoalhar para os ladinhos e de cima para baixo, delicadamente e devagar, tá? A gente vai procurar a presença de crepitação e de mobilidade de uma região que tem que ser firme. Se vocês perceberem crepitação ou mobilidade, é porque realmente teve uma fratura, tá? Isso não deixa dúvida. Por isso que eu falo que o exame físico, pôr a mão no paciente, é a parte mais importante, né? Olhar para o paciente, pôr a mão no paciente é a parte mais importante para fazer o diagnóstico de fratura nasal. Outra coisa que tem que ser feita no exame físico é a rinoscopia anterior. Essa bola rosa aqui, e essa bola rosa aqui é um hematoma de septo. Então a pessoa deu uma cacetada lá com o nariz e encheu de sangue aqui nessa região do septo. O septo, pessoal, só para vocês me entenderem, ele é uma cartilagem branquinha, tá?
Mas o septo, ele tem um revestimento dele, que é a mucosa. Tem mucosa de um lado e mucosa do outro lado. Vocês têm que pensar como se fosse pão, hambúrguer, pão. Os pães é a mucosa do nariz e o hambúrguer é o septo. Quando a pessoa tem hematoma de septo, o que acontece? Junta sangue entre o pão e o hambúrguer. Então, assim, fica um sangão aqui dentro dessa região entre a cartilagem e a mucosa, entre o pão e o hambúrguer. Então, estufa, e é essa a imagem que você vai ter de um hematoma septal. O problema desse hematoma é que pode vir uma bactéria, entrar nesse sangue que está acumulado, né, e fazer um abscesso. O hematoma vira abscesso. Se virar um abscesso, esse abscesso ele come a cartilagem do septo e isso pode dar alterações bem feias na estética do nariz. Além de ser uma infecção, né, e dependendo aí da evolução, pode trazer muitos problemas para o paciente. Hematoma de septo, como eu já tinha falado no começo da aula, é bem comum em criança, tá? Criança, quando bate o nariz, é mais fácil fazer o hematoma de septo, que é isso que vocês estão vendo aqui, hematoma do lado direito, hematoma do lado esquerdo. Então, criança é mais fácil fazer hematoma de septo do que realmente quebrar o nariz, já que a criança faz mais fratura em galho verde, tá? Então, vamos lá, pessoal, a gente conversou com o paciente, a gente fez a inspeção, fez a palpação, a gente já tem que estar com o diagnóstico na cabeça, tá? O diagnóstico de fratura nasal é clínico, anamnese mais exame físico, sendo que o exame físico é o mais importante. Então, a gente não precisa de nenhum exame de imagem, tá? Mas tudo bem, vamos falar sobre eles só para tirar a dúvida. Os raios-x, desculpa, pessoal. O raio-x, ele é um exame que ele não é muito bom mesmo para ver fratura nasal. É um exame que ele pode dar muito falso negativo, né? O exame diz que não tem fratura, quando na verdade tem. Então, o raio-x tem muito falso negativo. Mas tudo bem, quando precisar pedir um raio-x, seja para acalmar uma família, porque às vezes, pessoal, o paciente leigo, ele não entende, ele quer um raio-x, pede o raio-x. Né? Se é para o paciente ficar mais confortável, pede o raio-x, não tem problema nenhum. Eu estou só explicando para vocês que não é um exame fundamental, tá? Para gente que é médico, não é fundamental. Mas para o paciente, às vezes, o médico que não pede um raio-x, né, não vai acalmar o paciente. Então, pede, não tem problema nenhum. Pede o raio-x. Quando vocês forem pedir o raio-x, as incidências é a incidência de perfil e a mento-naso, que é aquela que eu expliquei para vocês, que é o queixo e o narizinho na placa, tá? No perfil, o lugar mais comum de se quebrar o ossinho do nariz é essa parte mais distal, porque essa parte mais proximal do osso nasal, ela é mais larga, ela é mais forte, porque ela está mais pertinho do osso frontal, né? O frontal é um osso, pessoal, duro pra caramba. Então, o ossinho nasal, nessa região próxima ao osso frontal, é um osso grosso, duro. Então, quando é para quebrar, geralmente quebra a porção mais distal do osso nasal, tá? E o raio-x mentonaso, ele vai ajudar vocês a ver se tem fratura na parte óssea do septo, se tem fratura aqui nesses contornos, nessas paredes laterais do nariz, do seio maxilar, tá? Como eu já disse na aula de rinoceptoplastia, raio-x é bom para ver osso. Pessoal, é bom para ver osso. Tudo que envolve cartilagem, partes moles, esquece o raio-x, tá? Então, raio-x para diagnóstico de fratura nasal é imprescindível? Não. É um exame super bom? Também não. Por quê? Muita chance de falso negativo, principalmente em criança. Pensa na criança que tem um ossinho nasal desse tamanhico, você conseguir enxergar o ossinho nasal da criança no raio-x. De adulto, às vezes já é difícil, a qualidade do raio-x nem sempre é bem feito, né? Então, assim, pessoal, raio-x é dispensável. Se precisar pedir, peçam, mas ele tem um índice de falso negativo muito grande, viu? Tem alguns estudos que trazem ao redor de 47% de falso negativo. Tomografia. Tomografia é um bom exame para ver fratura nasal? Sim. É fundamental? Não. Quando que vocês vão pedir tomografia por causa de uma fratura nasal?
só por causa da fratura nasal, nunca. Mas se vocês estiverem desconfiando de complicações, a tomografia se torna obrigatória. Quais complicações? Quando o paciente tiver o tal do telecanto, que eu falei para vocês, tá? Que é quando a distância entre os ossos nasais é maior do que 4 centímetros. Aí sugere uma fratura de órbita etimoide e nasal, que aí dá esse tal de telecanto, né? Que os olhos ficam um pouquinho afastados. Quando é maior do que 40 milímetros, né, pessoal, que eu falei para vocês, ou 4 centímetros a distância entre o canto dos olhos, aí vocês desconfiem que teve uma fratura aí a mais. Outra situação em que vocês vão pedir a tomografia da face, quando vocês estão desconfiando de fratura de mandíbula, né? Quando o paciente chega com uma mordida cruzada, é porque teve fratura de mandíbula, que provavelmente vai ter que também ter uma ação aí do pessoal da bucomaxilo. Quando vocês desconfiam que o paciente está com fratura de base de crânio, olha só, pessoal, aqui está o nariz, aqui já é a base do crânio, né? O assoalho do crânio é o teto do nariz. Então, se a pessoa tiver com rinolicorreia, quer dizer, tiver saindo líquor pelo nariz do paciente, é que o paciente teve uma fratura na base do crânio, tem uma fístula unindo as duas coisas, está saindo líquor do crânio pelo nariz. Isso é um quadro gravíssimo, tem que agir. Então, a tomografia e ressonância, nesse caso, são imprescindíveis, tá? Então, a pesquisa radiológica se torna, com tomografia, se torna indispensável na presença de suspeita de complicação. Se é só por uma fratura nasal, esquece a tomografia, esquece o raio-x, tá? O diagnóstico de fratura nasal é clínico. Documentação fotográfica, pessoal, para a gente saber se aquele nariz torto que o paciente está naquele momento já é dele ou foi realmente decorrente de uma fratura, né? Então, pede para ver o RG. Hoje em dia, os pacientes, todo mundo tem selfie no celular. Você mesmo lá no pronto-socorro pode fazer uma documentação fotográfica nessas incidências aqui, olha, frontal, aparecendo as duas orelhinhas por igual, aparecendo a raiz do nariz e aparecendo sempre o queixinho, tá? Tira uma foto dessa, tira perfil à direita, perfil para a esquerda. A helicóptero view, que a gente chama, né, que é a vista do helicóptero, essa vista aqui de cima, com o paciente com a cabeça tombada para trás, você vem aqui de trás do paciente, tira uma foto dessa forma que está mostrado aqui, e você vê aqui o paciente que ele tem um desvio do septo caudal, esse septo que você pega aqui, o septo dele não está escondidinho atrás da columela como tem que ser. Você vê que nesse paciente o septo dele está deslocado aqui para a fossa nasal esquerda, né? Então foi um trauma nasal que deslocou não só a pirâmide do nariz como um todo, mas como também a porção cartilaginosa está aqui quase querendo sair pela narina esquerda, né? Bom, fizemos o diagnóstico de fratura nasal, agora vamos fazer o tratamento. Eu vou colocar 3 casos aqui para vocês, que são situações diferentes, e vou explicar cada uma delas para vocês, tá? E eu vou entrar depois nessa parte do tratamento, quando vai ser conservador e quando a gente vai ter que agir com cirurgia, tá? Mas vamos lá, eu vou pôr o primeiro caso aqui. Esse paciente tem uma história de fratura nasal há 5 dias, né? A gente vê pela inspeção que o nariz está retinho, que ele tem só uns roxinhos aqui, uns amarelinhos. Esse roxinho realmente fala mais a favor de uma fratura nasal. Então, olhando, a gente já tem algumas informações. A hora que a gente palpou o nariz desse paciente, a gente sentiu uma crepitação. O que fazer? Nada. Nesse caso aqui, vocês não vão fazer nada. Por que, Charis? Se ele tem uma fratura nasal, você não vai fazer nada? Não, porque a fratura está alinhada. Se a fratura está alinhada, a função do nariz está mantida. Então, a fratura, vocês só vão agir quando ela estiver desalinhada. Se tem um trincadinho aqui, mas está tudo alinhadinho, olha aqui para minha mão, está tudo alinhado, deixa quieto. As reduções de fraturas são para promover alinhamento. Se quebrou, mas está alinhado, deixa lá, não tem problema nenhum, tá? Então,
Então, assim, mesmo tendo uma fratura nasal, mas se o nariz está alinhado, vocês não vão fazer nada, tá? O máximo que vocês podem fazer é pôr um curativo em cima do nariz. Esse negocinho aqui chama Aquaplast. Ele veio há alguns anos para substituir o gesso que a gente usava no nariz. O Aquaplast é só para o paciente lembrar que quebrou o nariz, tá? Então, uma sugestão, passa um micropore, faz uma esparadrapagem, por cima coloca o tal do Aquaplast, deixa assim 7 dias, só para o paciente lembrar que ele quebrou o nariz. Porque senão amanhã ele tá jogando futebol de novo, tá? Deixa 7 dias esse curativo, depois de 7 dias deixa um anti-inflamatório junto, lavagem nasal com soro fisiológico para remover aquelas pedacinhos de sangue que vão ficar lá dentro do nariz. 7 dias depois o paciente volta com você, você tira esse curativo e pronto, acabou, tá? Lembrando o paciente que o nariz para cicatrizar e ficar um pouquinho mais firminho, vão 15 dias, para ele não abusar, tá? Anti-inflamatório só por 5 dias no máximo, ok, pessoal? Se o paciente não tiver contraindicações. Segundo caso, a gente tem um paciente que quebrou o nariz. Na inspeção, a gente vê, é que aqui já tá inchado, viu, pessoal? Esse paciente é caso meu mesmo. A hora que ele chegou no pronto-socorro, ele já estava meio inchado. Mas quando a gente palpava, fazia o exame físico de palpação, a gente sentia um afundamento nessa região onde tinha essa ferida aqui. Então, não estava dando para ver porque estava inchado. Mas, quando a gente palpava, tinha um afundamento nessa região. Lá no pronto-socorro pediram uma tomografia, apesar dele não apresentar nenhum sinal de complicação, acharam por bem pedir a tomografia, ok, não é proibido, tá? Pediram a tomografia e viu que realmente tinha tinha uma descontinuidade aqui do osso nasal, vocês estão vendo? Tinha um buraquinho aqui realmente. Era esse buraco aqui, essa falta de continuidade do osso nasal, que a gente palpava aqui nessa região da ferida. Era uma fratura unilateral, né? Você vê que do lado esquerdo estava bonitinho o osso nasal, do lado direito é que ele estava picadinho, né? O paciente ele estava com obstrução nasal do lado direito. No momento ele não estava com o nariz tortinho porque estava inchado, mas na hora que isso aqui desinchasse, ia aparecer aquele afundamento e ia ter a sensação do nariz tortinho. Então o que a gente fez? Levou o paciente para o centro cirúrgico, fez uma sedação em centro cirúrgico, colocou esse instrumento dentro do nariz, mas gente, pode ser até caneta Bic, tá? Eu tô brincando para vocês me entenderem, mas existem vários tipos de instrumentos que podem fazer esse tipo de tratamento do osso nasal. Então, olha só, o instrumento entra no nariz e apoia por dentro o osso nasal. Você, com o dedão do lado de fora, dá o apoio para você reposicionar esse osso nasal onde você quer. Então, é um instrumento por dentro do nariz, seu dedão aqui do lado de fora, e você vai movimentar o osso nasal para onde você quer que ele vá. Então, nesse caso, o paciente tinha uma fratura do osso nasal à direita, a gente colocou um instrumento no nariz do paciente, com o dedão aqui do lado de fora, a gente reposicionou os pedacinhos, né? Então, tinha um buraco que foi tampado pelos pedacinhos que estavam caídos para dentro da fossa nasal. A gente colocou de volta esses pedacinhos de osso contra a pele. E para eles não caírem de volta, né, por pura lei da gravidade, a gente recheou o nariz do paciente com alguns artefatos que a gente tem hoje em dia na otorrino, né? A gente tem Surgicel, a gente tem Gelfoam, são materiais que a gente consegue colocar dentro do nariz do paciente, sem ser prejudicial para o paciente, né? Então, a gente reposiciona os pedacinhos de osso, por dentro do nariz entra com Gelfoam, por exemplo, e recheia esse nariz, dá apoio ali dentro do nariz para aquele osso nasal não cair de volta. Se vocês conseguirem me entender, depois me dá um ok no e-mail, tá? Eu preciso que vocês entendam isso, né? Então, reposicionou, recheou o nariz por dentro para dar apoio. Esse Gelfoam, por exemplo, o Surgicel, a gente deixa mais ou menos ali dentro uns 7 dias. E depois, ou o próprio organismo reabsorve essas substâncias,
ou depois de 7 dias a gente vai lá e tira do nariz do paciente, que aí já deu tempo daquele osso dar uma fixadinha onde a gente queria que ficasse, tá? Então, reposiciona o osso, recheia o nariz para aquele osso não poder colabar de novo e coloca aquele curativo, o Aquaplast, por fora, como foi feito no primeiro caso. Então, no primeiro caso, a gente não fez nada porque o nariz estava alinhado, a fratura estava estável e alinhada. No segundo caso, a gente já teve que agir, porque o osso quebrou de uma forma que fez um buraco, ia ficar torto, esteticamente não é legal. A gente aproveitou que o osso estava molinho, ainda solto, para reposicionar, sem precisar quebrar de novo, que é o que acontece quando se passam 15 dias, né? Se a gente não tivesse agido logo, aqueles pedacinhos de osso quebrado iam cicatrizar tudo torto, tudo errado, e 15 dias depois você não consegue mais reposicionar, tem que quebrar tudo de novo. Em centro cirúrgico, óbvio, né? Já é uma fratura controlada, né, pessoal? Veja bem, não é que nem a fratura do jogo de futebol que você toma uma cotovelada. A fratura em centro cirúrgico, ela é calculada, né? Desculpa, pessoal, apareceu uma mensagem aqui no meu computador, eu acabei de excluir. Então, esse daqui também é um dos artefatos, que a gente coloca dentro do nariz, para dar um apoio dentro do nariz, para manter o que a gente quer bonitinho aqui por fora. Então, você coloca coisas dentro do nariz para dar o apoio interno, para aquele osso não colabar de volta, ou para aquele septo que entortou, no caso cartilaginoso, não entortar de novo. Então, a gente usa esse splint nasal, é um silicone que a gente usa para a parte cartilaginosa, tá? É só um exemplo de um artefato desses que a gente usa no nariz que eu falei para vocês, tá? Vamos para o terceiro caso. Gente, olha esse caso. É um senhorzinho que o nariz dele entortou completamente. Não foi uma coisa pontual, que nem no caso 2. O nariz inteiro está torto. Esse senhor teve uma queda da própria altura e foi de cara no chão. Como faz? Não adianta eu pegar um instrumento, levar o paciente para o centro cirúrgico, colocar uma sedação e com um instrumento qualquer um, coloco no nariz, reposiciono esse osso, como foi no caso 2, e tá tudo bem. De jeito nenhum, esse caso aqui é mais complexo, né? Esse caso cai naquele caso de rinoceptoplastia que eu falei para vocês na aula passada. Caso como desse senhor, a gente tem que mexer, reposicionar os ossos nasais, as cartilagens laterais superiores, as cartilagens alares que formam a ponta, a cartilagem quadrangular do septo e a lâmina perpendicular do etimoide vômero. Você tem que mexer em todas as estruturas que eu falei para vocês no começo da nossa primeira aula de rinoceptoplastia. Esse caso aqui é uma indicação formal de rinoceptoplastia. Além desse paciente estar todo obstruído para respirar, esteticamente realmente não está legal. Então, para consertar isso daqui, gente, é rinoceptoplastia, tá? É levar para o centro cirúrgico, anestesia geral, abre esse nariz. Esse paciente também, ó, mesma coisa. Rinoceptoplastia. Mexer em todas as estruturas do nariz, ossos nasais, cartilagens laterais superiores, cartilagens alares que formam a ponta, o septo do nariz, que inclui a quadrangular, lâmina perpendicular e vômer. Abre esse nariz, abre aqui, ó, no começo fica uma cicatriz esquisita, mas 3 meses depois a gente não vê mais nada. Detalhe, pessoal, também dá para fazer rinoceptoplastia fechada, tá? Não necessariamente precisa abrir esse corte, dá para fazer tudo por dentro do nariz. Mas eu, na minha opinião, nariz torto é igual a rinoceptoplastia aberta, tá? Mas não está errado quem faz a rinoceptoplastia fechada. Eu, Charice, nariz torto que nem daquele senhorzinho, daqueles senhorzinhos que apareceram aqui na minha aula, esse e esse, eu com certeza faria rinoceptoplastia aberta. Abre aqui, porque depois vale a pena a troca, a cicatriz fica super bonita e você vai conseguir reposicionar esse narizinho, tá?
Pessoal, eu gosto de encerrar essa minha aula de fratura nasal falando do Homem do Nariz Quebrado, que foi a primeira escultura do Rodin. Ele mostrou essa escultura dele num salão de artes de Paris em 1864. Foi negado essa escultura. O salão de artes de Paris negou a escultura do Rodin, quer dizer, o que para a gente hoje é um sacrilégio, né? Porque alegaram na época que isso era uma escultura inacabada, já que cadê o nariz, entendeu? Então não souberam ver a arte do negócio, né? Depois, obviamente, que vieram a reconhecer realmente o talento e a genialidade do Rodin. Então, só para quebrar um pouco aqui o massacre de 2 aulas seguidas. Pessoal, agradecer a atenção aí de vocês. Por favor, eu quero um feedback de vocês pelo e-mail, tá? Qualquer coisa que tenha ficado dúvida, me escreve e se precisar a gente marca uma reunião aí pelo Zoom com a galera que está com dúvida para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais, viu? $10-0 pro negócio aqui para eu conseguir. Acho que agora eu consegui.